Às vezes o pior inimigo não vive lá fora. Ele mora sob o seu próprio teto, comendo da sua mão e dilacerando sua alma. Meu nome é Lúcia Mendes, tenho 73 anos e trabalhei a vida inteira para construir um lar digno. Nunca imaginei que nessa idade continuaria quebrando as mãos para alimentar um filho ingrato. Desde que meu esposo faleceu há 10 anos, tenho arcado sozinha com esta casa, com suas paredes rachadas, mas cheias de lembranças. Marcelo, meu único filho, deveria ser meu apoio, meu orgulho, mas se tornou um fardo tão pesado que às vezes sinto que ele esmaga meu peito. Trabalho como cozinheira em uma grande fábrica que fica a algumas quadras daqui. Todas as manhãs levanto antes do sol, caminho entre poças e lama e muitas vezes volto encharcada pelas chuvas que nos castigam sem piedade. Enquanto isso, Marcelo dorme tranquilo, alheio ao meu cansaço, esperando que eu encontre no meu bolso o dinheiro para o celular dele, para a internet, para os vícios. Ele não quis estudar, nunca quis formar uma família, apenas deixou um filho por aí, uma criança que cresce longe de sua irresponsabilidade. Quando perco as forças no caminho de volta, me consolo pensando na estabilidade que sonhei ao lado do meu marido, naquelas promessas de descanso merecido que jamais chegaram. Marcelo, aos 43 anos, ainda depende de mim para tudo. Não mantém um emprego por mais de 2 meses. Os amigos dele, esses parasitas sem rumo, só o procuram para beber e perder tempo. E eu, com meus ossos já cansados, sou quem paga a conta de todos. Hoje, enquanto trocava minhas roupas molhadas e sentia a umidade me penetrar os ossos, entendi algo que me abalou. Ou ele se torna um homem de verdade, ou eu mesma o tirarei desta casa que construímos com suor e lágrimas. Não permitirei que ele continue roubando o que resta da minha vida, mesmo que isso signifique perder a última coisa que ainda me prende a ele. Naquela mesma noite, enquanto ouvia as risadas dele e o tilintar das garrafas vazias, soube que a guerra em meu próprio lar estava prestes a começar. Às vezes, amar demais é o erro que nos condena à tristeza mais profunda. Da janela do meu quarto, observo a rua molhada, as luzes piscando sobre as poças e a silhueta cambaleante de Marcelo se aproximando, arrastando os pés como uma criança perdida. Deito-me por alguns segundos na cabeceira da cama, respiro fundo, tentando não me deixar levar pela amargura que aperta meu coração. Quando foi que tudo desmoronou? Lembro-me de quando ele era um menino alegre, correndo pelo quintal, prometendo que seria alguém grande, que cuidaria de mim na velhice. Palavras de criança, sonhos que se desfizeram como cinzas entre os dedos. A porta rangeu ao se abrir e ele entrou como sempre, sem cumprimentar, sem sequer me olhar, jogando a mochila velha sobre o sofá. O cheiro de álcool impregnava o ar, misturando-se com a umidade de suas roupas. Perguntei-me se esta seria uma daquelas noites em que ele quebraria pratos ou desabaria chorando, prometendo mudar, como tantas outras vezes. Levantei-me em silêncio. Peguei a mochila dele do chão e a deixei no canto da sala de jantar como quem recolhe o peso morto de uma promessa esquecida. Enquanto esquentava um pouco de sopa no fogão, senti os passos pesados dele atrás de mim. Sem me olhar, ele estendeu a mão, esperando que eu servisse o jantar como se fosse seu direito divino. Não disse por favor, não disse obrigado. Apenas pegou o prato e se jogou na frente da televisão, trocando de canais como quem arranca pedaços da noite para não se confrontar. Vi o reflexo dele na janela, um homem quebrado que escolheu culpar o mundo em vez de construir algo próprio. E eu, cansada até os ossos, sabia que a decisão que havia tomado naquela tarde precisava ser cumprida, mesmo que me partisse a alma. Enquanto o observava da cozinha, soube que aquela sopa poderia ser a última que eu serviria sob este teto. No dia seguinte, o despertador tocou às 5 da manhã, como sempre, e, embora meu corpo pedisse para ficar na cama, me forcei a levantar. Meus ossos estalaram como galhos secos, mas eu não podia me dar ao luxo de ceder ao cansaço. Vesti-me devagar, ajeitando meu uniforme de cozinheira, aquele que cheira a gordura, a cebola, a trabalho honesto. Lá fora, a chuva continuava batendo nos telhados e eu já sabia que ao voltar estaria novamente encharcada com os pés frios e a alma ainda mais gelada. Antes de sair, passei pela sala e vi Marcelo dormindo no sofá, roncando como uma criança despreocupada.
As garrafas vazias formavam um pequeno altar em frente à televisão ligada que lançava flashes coloridos sobre seu rosto envelhecido antes do tempo. Aproximei-me sem fazer barulho. Cobri-o com uma velha manta e me permiti alguns segundos para acariciar o cabelo dele, ainda cheirando a cerveja e derrota. Ali, não pude evitar pensar que, no fundo, ele continuava sendo meu menino, perdido em um corpo de homem que não soube crescer. Enquanto caminhava rumo à fábrica, desviando de poças e respirando o cheiro de terra molhada, senti que cada passo era uma traição a mim mesma. Trabalhava para alimentar alguém que não agradecia, que não respeitava, que não via tudo o que me estava custando mantê-lo à tona. Cada marmita que preparo, cada real que ganho, cada lágrima que escondo, tudo parecia cair em um poço sem fundo. Já não era amor o que me movia, era culpa. Era medo de abandoná-lo de vez, como se o fracasso dele fosse uma mancha na minha alma. Enquanto cruzava o portão enferrujado da fábrica, jurei em silêncio que aquela seria uma das últimas vezes que venderia minha vida para manter viva a indiferença dele. Aquele dia na fábrica foi mais pesado do que nunca. O vapor das panelas grandes me envolvia como uma névoa sufocante e o calor me fazia suar tanto que sentia a roupa grudada na pele. Cada faca que eu levantava, cada bandeja que carregava, era como enfiar mais um espinho no meu próprio coração. Minhas colegas, algumas muito mais jovens, falavam de seus planos, de suas famílias, de suas esperanças, e eu só conseguia pensar que, aos meus 73 anos, ainda estava ali, escravizada pelo medo de ver meu filho desmoronar se eu não lhe desse tudo. Quando chegou a hora de sair, o céu já estava escuro e uma garoa fria começou a cair. Envolvi-me em meu casaco gasto e caminhei rapidamente. Embora minhas pernas tremessem, cada gota que batia em meu rosto era um lembrete de que, enquanto eu me matava de trabalhar lá fora, Marcelo certamente dormia placidamente, sem se preocupar com nada além de sua próxima cerveja. Ao passar em frente a uma loja fechada, vi-me refletida no vidro, uma idosa encurvada, com os olhos apagados, carregando o peso de uma vida inteira de sacrifícios inúteis. Ao chegar em casa, abri a porta com cuidado, esperando não fazer barulho, mas o estrondo das risadas me atingiu como um tapa. Marcelo havia trazido os amigos dele de novo. O cheiro de cigarro, álcool e suor impregnava toda a sala. Minha casa, meu pequeno refúgio, havia se transformado em uma toca de parasitas que zombavam do meu esforço, enquanto devoravam a comida que eu pagava. Ninguém se dignou a me olhar. Ninguém se levantou para me oferecer sequer uma cadeira. Apenas Marcelo, com seu sorriso cínico, ergueu uma cerveja no ar como forma de cumprimento. Fiquei parada na entrada, molhada, cansada, humilhada, e naquele instante soube que algo dentro de mim acabara de se quebrar para sempre. Há feridas que não sangram por fora, mas dilaceram a alma até deixá-la irreconhecível. Fiquei ali imóvel, vendo como aqueles homens zombavam de tudo com o que um dia sonhei para este lar. Marcelo soltou uma gargalhada oca, enquanto um deles colocava a música no volume máximo, saturando o ar com um ritmo vulgar que fazia as paredes tremerem. Minhas mãos, frias pela chuva, começaram a se fechar em punhos sem que eu percebesse. Como chegamos a isso? Em que momento Marcelo deixou de ser aquele menino doce que corria para mim quando eu voltava do trabalho? Em que momento ele se tornou este desconhecido que me olhava sem o menor rastro de respeito? Avancei devagar para a cozinha, arrastando os pés sobre o piso molhado por suas botas sujas. Cada passo me pesava mais que o anterior. Preparei um café, não por necessidade de calor, mas para não desabar na frente deles. Da sala de jantar, Marcelo gritou que também queria um, como se eu fosse sua empregada. Fechei os olhos por alguns segundos, contendo o tremor no queixo. Já vou, respondi com uma voz que mal reconheci como minha. Enquanto a água fervia, senti o coração batendo nas têmporas, não de cansaço, mas de uma raiva fria que jamais havia sentido antes. Quando levei a xícara para a sala, Marcelo nem se deu ao trabalho de afastar as pernas para me deixar passar. Estendeu a mão como quem pega a esmola, sem me olhar, sem dizer obrigado. Deixei a xícara sobre a mesa com tanta suavidade que nem fez barulho. Fiquei observando-o por mais alguns segundos em silêncio, gravando cada linha endurecida de seu rosto, cada gesto de indiferença, cada zombaria disfarçada de riso.
Foi então que entendi que o amor não basta quando não é correspondido, que o sacrifício sem gratidão se torna humilhação. Naquela noite, enquanto fingia dormir em minha cama gelada, tomei a decisão mais dolorosa da minha vida. Em poucos dias, Marcelo não teria mais um lar para onde voltar. Os dias seguintes foram uma agonia silenciosa. Todas as manhãs, vestia o uniforme com as mãos trêmulas, carregando não só o cansaço, mas também a certeza de que a contagem regressiva havia começado. Enquanto cozinhava para a fábrica, entre o vapor e o barulho das facas, imaginava as palavras que usaria para confrontar Marcelo, para lhe dizer, sem hesitar, que o tempo dele sob meu teto havia terminado. Em minha mente, repassava a cena várias vezes, mas no fundo sabia que nenhuma preparação seria suficiente para amortecer o golpe que viria. Marcelo seguia como se nada, dormia até o meio-dia. Recebia os amigos, gastava minha internet, esvaziava minha geladeira e deixava tudo sujo por onde passava. Não procurava trabalho, não falava em mudar, nem sequer fingia ter para a intenção. Cada dia que passava, sua apatia se tornava mais evidente, como se soubesse em algum canto de sua consciência que sempre teve uma mãe disposta a carregar seus fracassos. Mas desta vez era diferente. Desta vez, em vez de culpa, sentia uma força nova nascendo em meu interior, uma força que vinha do cansaço, da dor e da dignidade perdida. Uma noite, enquanto Marcelo e seus amigos riam às gargalhadas assistindo a um jogo de futebol na televisão que eu pagava, sentei-me na sala de jantar com um caderno e uma caneta. Comecei a escrever tudo o que havia dado por ele, desde as madrugadas sem dormir quando ele era criança doente, até os empréstimos que paguei quando ele destruiu seu primeiro carro por dirigir embriagado. Cada linha era um batimento, um lembrete de que eu havia feito tudo o que podia e que agora era minha vez de escolher viver em paz. Chorei em silêncio, deixando que as lágrimas manchassem a folha como testemunhas da minha despedida interna. E enquanto fechava o caderno, com as mãos ainda molhadas de choro, soube que o momento havia chegado. Só faltava encontrar a coragem para lhe dizer a verdade na cara. Ao amanhecer, quando o céu mal se tingia de um cinza opaco, sentei-me à mesa com uma xícara de café nas mãos. Marcelo ainda roncava no sofá, abraçado a uma garrafa vazia, como se fosse seu tesouro mais precioso. Observei-o em silêncio, sentindo como dentro de mim se travava uma batalha brutal entre o amor e a decepção. Já não era apenas o cansaço físico que me corroía, era a tristeza de saber que meu próprio filho me via como uma fonte inesgotável de recursos, não como a mãe que o havia amado além de toda razão. Pensei no passado, naquele tempo em que Marcelo prometia que um dia me levaria para conhecer o mar, que teria uma casa grande para que eu não trabalhasse mais. Essas promessas agora não eram mais do que pó perdido no vento de seu abandono. Cada vez que o via, me custava mais lembrar o menino que carreguei nos braços durante suas febres, o jovem que chorava por não ser aceito em um time de futebol. Só restava este homem egoísta, consumido por sua própria mediocridade, incapaz de levantar a cabeça para ver o desastre que havia provocado em nossas vidas. Respirei fundo como quem se prepara para mergulhar em águas profundas e ensaiei em minha mente as palavras que teria que lhe dizer. Não haveria insultos, não haveria gritos, apenas a verdade nua, cortante e inapelável. Marcelo tinha duas opções: encontrar um emprego digno e se responsabilizar por si mesmo, ou abandonar a casa que eu construí com o suor dos meus anos mais fortes. Não haveria espaço para súplicas nem para promessas vazias. Desta vez, pela primeira vez, colocaria minha dignidade acima do meu amor de mãe. E enquanto a cafeteira soltava seu último suspiro de vapor, decidi que naquela mesma noite, frente a frente, anunciaria o destino dele. Sem volta. Naquela noite, esperei que o último de seus amigos fosse embora, deixando o eco de suas risadas flutuando na sala como um veneno invisível. Marcelo, meio adormecido e com os olhos vidrados, deixou-se cair no sofá, como se o peso do mundo recaísse injustamente sobre seus ombros. Aproximei-me devagar, sentindo que cada passo que eu dava me afastava um pouco mais dele. Sentei-me em frente a ele, olhando-o nos olhos, e pedi para desligarmos a televisão. Queria que não houvesse distrações, que nada atrapalhasse a gravidade do que eu estava prestes a dizer. Com uma voz que mal reconheci como minha, expliquei tudo. Meu cansaço, minha doença escondida,
os anos que havia trabalhado depois da minha aposentadoria apenas para mantê-lo à tona. Disse-lhe que havia chegado a hora de ele assumir sua vida como um homem, que deveria procurar um emprego estável, contribuir para a casa ou, caso contrário, teria que ir embora. Não levantei a voz, não chorei, não supliquei, apenas soltei as palavras como quem deixa cair uma pedra em um poço seco, sabendo que o eco demoraria a chegar. Marcelo me olhou em silêncio no início, com as sobrancelhas franzidas, a mandíbula apertada. Quando finalmente falou, sua voz era como uma facada, amarga, sarcástica, venenosa. Zombou de mim, disse que eu sempre fui dramática, que exagerava tudo, que não era tanto trabalho continuar pagando um pouco mais. Ele riu, uma risada vazia e escura, como se não entendesse ou não quisesse entender que desta vez não havia volta. Acusou-me de querer abandoná-lo, de ser uma mãe egoísta, mas eu já não escutava. Cada palavra dele escorregava em mim como a chuva suja em uma capa de chuva velha. Sabia que desta vez nem seu choro, nem sua raiva, nem suas ameaças me deteriam. Naquela mesma noite, enquanto fechava minha porta com chave, ouvi Marcelo batendo na mesa e xingando, sem saber que já havia começado a perder tudo. No dia seguinte, o ambiente em casa estava denso como a fumaça de uma fogueira meio apagada. Marcelo não me dirigiu a palavra o dia todo. Encerrou-se em seu quarto, batendo a porta com tanta força que pensei que a derrubaria. Eu me limitei a seguir minha rotina, cozinhando para mim mesma, limpando os rastros de seu abandono, como se limpasse feridas abertas que já não cicatrizariam. No fundo, senti uma tristeza antiga, uma que não chorava, uma que simplesmente se acomodava no peito como um peso que se aprende a carregar em silêncio. Ao cair da tarde, Marcelo saiu de seu quarto e, com o olhar envenenado, parou à minha frente. Seu tom era de reprovação, como se eu fosse a culpada de sua mediocridade. Reclamou que eu o estava deixando sozinho, que eu estava traindo, que era uma mãe desalmada que só pensava em si mesma. Cada palavra que soltava era um tiro direto em meu coração cansado. Mas eu não me defendi. Não tentei mais lhe explicar nada. Compreendi com uma clareza dolorosa que quem não quer mudar sempre encontrará desculpas para culpar os outros por sua desgraça. Naquela noite, Marcelo saiu furioso, batendo a porta atrás de si. Não me disse para onde ia, não me pediu permissão, nem se preocupou se voltaria. Sentei-me na sala vazia, ouvindo o tic-tac do relógio de parede que meu esposo havia pendurado décadas atrás. Como única testemunha da minha solidão, perguntei-me se havia falhado como mãe, se meu amor havia sido muito brando, se de tanto protegê-lo o havia transformado neste homem que não sabia lutar nem agradecer. Mas, no mais profundo do meu ser, sabia que não podia continuar resgatando-o de si mesmo. Naquela noite, enquanto o vento assobiava entre as janelas, prometi a mim mesma que, se Marcelo cruzasse aquela porta novamente, eu não o receberia de braços abertos. Marcelo não voltou naquela noite, nem na seguinte. Passaram-se 2 dias em que a casa, pela primeira vez em anos, respirou um silêncio diferente, um silêncio que doía e, ao mesmo tempo, aliviava. Dormi com a porta bem fechada, preparei minhas refeições sem pressa. Varri cada canto como se limpasse as cicatrizes invisíveis de todos aqueles anos de humilhação. Apesar de tudo, parte de mim não podia evitar olhar de esguelha para a porta, perguntando-me se ele voltaria cambaleante, se voltaria a bater pedindo outra oportunidade que eu já não podia dar. No 3º dia, ouvi o som pesado de suas botas na calçada. Fiquei imóvel, prendendo a respiração. A fechadura girou e Marcelo entrou, despenteado, com os olhos inchados e o mesmo cheiro azedo de derrota impregnado em suas roupas. Não trazia desculpas nos lábios, tampouco trazia promessas novas. Apenas arrastava consigo a sombra de um ressentimento antigo. O rancor de uma criança que nunca aprendeu a crescer. Sem me olhar, foi direto para o quarto, jogando a mochila no corredor como se tudo continuasse igual a antes. Mas não era assim. Eu já não era a mesma. Naquela tarde, enquanto lavava a louça, decidi que não haveria mais advertências. Não haveria mais segundas chances. Tirei de uma gaveta uma pasta empoeirada, onde guardava os papéis da casa, a escritura que tanto custou a obter, assinada junto com meu esposo com mãos calejadas e orgulhosas.
O documento que provava que esta casa era minha, que eu havia sacrificado uma vida inteira para ter um lugar seguro, e agora essa segurança estava ameaçada por quem deveria ter sido meu refúgio, não meu algoz. Enquanto deslizava os dedos sobre a velha assinatura do meu marido, entendi que havia chegado a hora de proteger seu legado, mesmo que tivesse que enfrentar meu próprio filho como inimiga. Com o amanhecer filtrando-se timidamente pela janela, sentei-me na cozinha com a pasta aberta à minha frente. Respirei fundo, como quem se despede de uma parte de sua alma, e comecei a fazer ligações. Primeiro para o tabelião, depois para um advogado recomendado por uma colega da fábrica. Não queria cometer erros, não queria deixar brechas legais que Marcelo pudesse usar para ficar com o que não era dele. Cada palavra que trocava com eles era uma pequena punhalada no coração, mas também uma nova costura na ferida aberta da minha dignidade. Marcelo, como sempre, dormia enquanto eu reconstruía em silêncio meu futuro. Durante todo o dia, ele se encerrou em seu quarto, saindo apenas para comer o pouco que restava na geladeira. Eu não disse nada, não queria brigas, não queria cenas, queria agir com a frieza e a determinação de alguém que já havia perdido tudo emocionalmente. Meus passos eram calculados, meus gestos medidos. A cada minuto que passava, sentia menos dor e mais convicção. Não podia continuar vivendo com medo, com pena, com aquela culpa doentia que me prendia como com uma corrente enferrujada. Ao anoitecer, sentei-me em frente à televisão apagada e repassei mentalmente os próximos movimentos. Eu lhe daria um ultimato por escrito para que ele não pudesse negar depois. Se não aceitasse, teria que ir embora. E se não quisesse fazê-lo por vontade própria, eu não teria medo de pedir ajuda legal para tirá-lo. Já não era sua mãe quem agia. Era uma mulher cansada de carregar um homem que jamais quis caminhar por si mesmo. Fechei os olhos por alguns segundos, sentindo pela primeira vez em anos uma estranha paz que brotava do mais profundo. E enquanto a noite caía silenciosa sobre a casa, assinei a carta que mudaria para sempre nossas vidas e a deixei sobre a cama dele, esperando a tempestade. Na manhã seguinte, o som seco de uma porta batendo sacudiu toda a casa. Marcelo havia encontrado a carta. Seu grito, cheio de fúria e incredulidade, ecoou nas paredes como uma onda violenta. "Que lixo é este?" gritava ele do quarto. Eu continuei preparando meu café sem pressa, sem permitir que suas palavras me arrastassem novamente para o velho círculo de culpa. Minhas mãos tremiam um pouco, sim, mas era um tremor diferente, o de quem sabe que vai enfrentar uma tempestade com os pés bem plantados na terra. Marcelo irrompeu na cozinha, agitando a folha amassada como uma arma. Seus olhos vermelhos de raiva e ressentimento me procuraram como buscando uma desculpa para explodir. Reclamou com palavras venenosas. Chamou-me de ingrata, velha louca, hipócrita. Disse que, depois de tudo o que ele havia sacrificado vivendo ali comigo, eu me atrevia a expulsá-lo como um cachorro de rua. Cada acusação era uma punhalada, mas nenhuma conseguiu me tirar do lugar. Olhei-o fixamente, sentindo uma estranha compaixão por aquele homem quebrado que se achava vítima de suas próprias escolhas. Quando terminou de desabafar, falei-lhe com uma calma que o desestabilizou ainda mais. Disse-lhe que não era uma decisão tomada da noite para o dia, que era a consequência de anos de abusos, de indiferença, de egoísmo. Expliquei-lhe pela última vez que a vida me devia um pouco de paz e que ele deveria aprender a enfrentar seu destino como adulto, ou procurar outro lugar onde continuar culpando a todos, menos a si mesmo. Não houve insultos da minha parte. Não houve choro, apenas a firmeza serena de quem finalmente se libertou de suas próprias correntes. Marcelo me olhou com um ódio tão frio que soube, naquele instante, que ele faria todo o possível para se vingar e que esta batalha apenas começava. Marcelo saiu de casa como um vendaval, chutando uma cadeira pelo caminho e lançando impropérios ao vento. Não tentei detê-lo, não valia a pena. Fiquei sentada à mesa, tomando pequenos goles de café, já frio, observando como os raios fracos do sol de inverno pintavam sombras longas sobre o chão. Sabia que não seria tão fácil. Marcelo era como um animal ferido. Não aceitaria a derrota com dignidade. Procuraria qualquer desculpa para se revoltar, para me fazer pagar por não continuar sendo seu refúgio incondicional.
Não demorou muito para que as ligações começassem. Primeiro, parentes distantes que mal víamos nas festas de fim de ano, repetindo o mesmo discurso aprendido. Pobrezinho do Marcelo, como você vai deixá-lo na rua, Lúcia? Ele é seu filho. Cada palavra estava carregada de uma culpa antiga, daquelas amarras invisíveis que a sociedade impõe às mães. Mas, desta vez, não cedi. Com voz tranquila, agradeci suas preocupações e lhes disse para não opinarem sobre o que não haviam vivido. Não sabiam o que era ver seu próprio filho te consumir ano após ano. Depois, vieram as mensagens ameaçadoras dos amigos de Marcelo, aqueles parasitas que só apareciam quando havia algo para beber ou um prato quente para roubar. Acusaram-me de ser uma velha miserável, de ter traído meu filho. Alguns até insinuaram que eu me arrependeria se seguisse em frente com meus planos. Guardei cada mensagem, cada ameaça, como quem recolhe provas de uma guerra que já não era de amor, mas de sobrevivência. Não tinha medo. Havia vivido demais. Havia perdido demais para temer a raiva daqueles que nunca souberam construir nada. Naquela mesma tarde, ao voltar do mercado, descobri que a fechadura da porta principal havia sido arrombada e soube que Marcelo havia decidido dar o próximo golpe. Quando vi a porta entreaberta e a fechadura quebrada, o coração deu um pulo no peito. Entrei com cautela, sentindo o medo tentar me subir pelas costas, mas o empurrei para longe. A casa cheirava diferente, a cigarro, a suor rançoso, a desordem. Avancei até a sala e encontrei tudo de cabeça para baixo. Os almofadões jogados, as gavetas abertas, as cortinas arrancadas como se um furacão tivesse passado por ali. Minha casa, aquele refúgio que tanto me custou construir, havia sido invadida pela fúria cega de quem se recusa a aceitar sua própria ruína. Marcelo estava na sala de jantar com o rosto desfigurado, respirando ofegante como um animal encurralado. Sobre a mesa havia garrafas vazias, restos de comida, e seu olhar perdido dizia tudo. Já não era apenas raiva, era desespero. Quando me viu, ele soltou uma gargalhada amarga, perguntando-me se eu ainda me achava a dona de tudo aquilo. Falou de direitos, de injustiça, de como eu lhe devia aquela casa por tê-lo trazido ao mundo. Escutá-lo era como receber bofetadas invisíveis. Cada palavra, um lembrete de quão longe havia ficado o filho que um dia sonhei criar. Não respondi às suas provocações. Peguei meu telefone com as mãos firmes e, diante de seus olhos incrédulos, disquei o número da polícia. Sabia que era um passo difícil, doloroso, mas necessário. Enquanto esperávamos em silêncio, ele continuou a me lançar insultos, alguns tão baixos que me fizeram estremecer, mas meu rosto não mostrou nenhuma rachadura. Marcelo já não era a criança que eu deveria proteger. Era o homem que deveria enfrentar as consequências de seus atos. A sirene da viatura retumbou ao longe como um anúncio de que esta história finalmente estava chegando ao seu verdadeiro desfecho. Quando os oficiais cruzaram a porta com as mãos nos cintos, Marcelo deu um passo em minha direção, e em seus olhos brilhou um ódio que prometia não se render tão facilmente. Os policiais entraram com passo firme, avaliando rapidamente a situação. Um deles me olhou diretamente nos olhos, como se me perguntasse se eu estava certa do que estava prestes a fazer. Assenti sem hesitar. Não havia volta. Marcelo, com os punhos cerrados e o rosto vermelho de fúria, começou a gritar que aquela casa era dele, que eu não tinha o direito de expulsá-lo, que tudo era uma farsa de uma velha senil. Suas palavras voavam como pedras, buscando quebrar o pouco que restava inteiro dentro de mim, mas não encontraram nada. Eu já havia me quebrado há muito tempo. Enquanto os oficiais lhe explicavam seus direitos e as consequências legais de sua intrusão, Marcelo me lançava olhares que cuspiam ódio puro. Não tentou negociar, não pediu desculpas, apenas reclamava como se tudo lhe pertencesse por direito divino. A imagem era devastadora, meu próprio filho algemado à minha frente, cuspindo veneno como um desconhecido qualquer. E, no entanto, não derramei uma lágrima, porque entendi, naquele momento cruelmente claro, que a verdadeira traição não havia começado naquela noite. Ela vinha se gestando há anos em cada abuso, em cada indiferença, em cada desprezo silencioso. Quando os oficiais o levaram, sua voz ainda ecoava nas paredes. Você vai se arrepender, velha ingrata. Vai acabar sozinha, apodrecendo como um cachorro de rua. Fechei a porta com as mãos firmes, embora por dentro sentisse um tremor incontrolável.
Apoiei a testa contra a madeira fria, deixando o silêncio se assentar novamente, denso e avassalador. Não era o fim da dor, eu sabia. Era apenas o início de um novo luto, um no qual eu teria que aprender a viver sem o fantasma da culpa me mordendo os calcanhares. Naquela noite, sentada em frente à janela vazia, compreendi que o verdadeiro desafio não seria tê-lo expulsado, mas enfrentar tudo o que viria depois. O silêncio da casa era quase avassalador nos primeiros dias. Cada canto parecia guardar o eco dos gritos. Cada objeto parecia me olhar com um reproche mudo. Eu me movia devagar, como quem habita um lugar que já não reconhece. No entanto, pouco a pouco, esse vazio começou a se transformar em algo diferente. Em espaço para respirar, em tempo para ser. Na tímida sensação de estar, pela primeira vez em décadas, no comando da minha própria vida. Não era felicidade ainda, mas sim um vislumbre de alívio que se infiltrava pelas frestas da minha dor. Comecei com pequenos gestos. Abri as janelas de par em par para que o ar fresco varresse os fantasmas. Limpei cada cômodo, não com a pressa de sempre, mas com a calma solene de quem se despede de um luto. Doeitei roupas velhas, joguei fora objetos que já não tinham sentido. Tirei das paredes as lembranças que doíam mais do que alegravam. Cada saco de lixo que eu tirava era um peso a menos sobre meus ombros, um fio a menos das correntes invisíveis que Marcelo havia tecido ao meu redor. A casa, pouco a pouco, deixava de ser prisão para voltar a ser lar. Às vezes, à noite, o medo tentava se infiltrar sob minha pele. E se Marcelo voltasse? E se ele cumprisse suas ameaças? Mas já não me paralisava, já não era a mulher trêmula que abaixava a cabeça para evitar o conflito. Agora era uma mulher que havia pago o preço mais alto para recuperar sua paz. Havia prometido a mim mesma que nunca mais permitiria que o medo ditasse minhas decisões, que nunca mais justificaria o abuso em nome do amor. E cada madrugada, enquanto o mundo dormia, repetia essa promessa como uma oração silenciosa. Uma tarde, enquanto varria o quintal, vi uma silhueta conhecida do outro lado da rua e soube que o passado ainda não havia terminado de me perseguir. Da janela, vi-o parado na esquina com as mãos enfiadas nos bolsos e a cabeça baixa. Marcelo. Meu coração se apertou como uma corda velha prestes a arrebentar. Ele não se atrevia a se aproximar. Não ligava, não gritava, apenas estava ali como uma sombra agarrada à vida que havia perdido. Por longos minutos fiquei observando-o sem me mover, perguntando-me o que ele buscava. Piedade, redenção, outra oportunidade para me culpar por sua desgraça. Não senti ódio, apenas uma tristeza antiga, profunda, como uma raiz podre que já não pode sustentar nenhuma árvore. Fechei a porta com chave e corri as cortinas. Não era por medo, era por respeito a mim mesma. Não queria reabrir um capítulo que tanto me custou para fechar. Marcelo havia escolhido seu caminho e eu havia escolhido o meu. Não podíamos continuar nos arrastando mutuamente para o abismo de sempre. Sentei-me na sala, acendi uma vela e deixei que sua luz trêmula iluminasse o cômodo silencioso. Lá fora, sentia a presença dele como um peso no ar, como um eco triste de tudo o que poderia ter sido e não foi. O telefone tocou várias vezes naquela noite, mas não atendi. Sabia que era ele, ligando talvez com promessas de mudança, talvez com novas ameaças. Mas já não era minha responsabilidade salvá-lo. Já não era meu dever recolher os pedaços de sua vida quebrada. Aprendi com toda a dor do mundo que às vezes amar também significa afastar-se, que há batalhas que não se travam em nome do amor, mas em nome da dignidade que se leva uma vida inteira para reconstruir. E enquanto a vela consumia sua última gota de cera, compreendi que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. E desta vez, eu não pensava em recuar. Na manhã seguinte, saí para o jardim com a vassoura na mão, decidida a não permitir que o medo ditasse meus passos. O ar cheirava a terra molhada e o sol mal começava a surgir entre as nuvens cinzentas. De esguelha, vi Marcelo cruzando a rua, aproximando-se devagar, como quem teme que a porta se feche antes de chegar. Não me movi, não entrei, não me escondi. Fiquei ali varrendo as folhas secas que o vento havia acumulado, como se fosse um dia qualquer, como se a vida não estivesse prestes a me testar novamente. Marcelo parou a poucos metros de mim.
Tinha o rosto abatido, os olhos fundos, as roupas sujas e amassadas. Não parecia o homem furioso de dias atrás. Parecia uma criança perdida, que não sabia como voltar para casa. Chamou-me em voz baixa, apenas um sussurro arrastado pelo vento. Mãe! Disse, como se essa palavra pudesse apagar tudo o que havia acontecido. Mas não, desta vez não respondi imediatamente. Terminei de varrer com calma. Recolhi as folhas em uma sacola e só então, com a testa erguida, olhei-o nos olhos. Disse-lhe que não tinha ódio em meu coração, que não lhe desejava mal, mas que também entendia que não podia permitir que ele voltasse a destruir o que restava de mim. Expliquei-lhe que a casa não era apenas um teto, era meu refúgio, minha última conquista depois de uma vida de sacrifícios, e que essa conquista não estava à venda nem para aluguel, nem nas mãos de quem não soube valorizar o amor que lhe foi dado. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas já não me abalou. Não era crueldade, era sobrevivência, era finalmente amor próprio. Marcelo abaixou a cabeça, murmurou algo que não consegui entender e soube que aquela seria a última vez que ele cruzaria meu jardim. Vi Marcelo se afastar lentamente pela rua. Sua silhueta encurvada, recortando-se contra o céu acinzentado, não olhou para trás nem uma única vez. E eu também não o chamei. Fechei o portão do jardim com uma calma serena, consciente de que aquele ato simbólico era também o fechamento definitivo de uma fase dolorosa da minha vida. Não senti vitória, não senti alegria, apenas uma profunda tristeza misturada com um estranho alívio, como quem finalmente solta um peso que carregou por tanto tempo que já nem se lembrava de quanto doía carregá-lo. Entrei na casa, agora verdadeiramente minha, e percorri cada cômodo como quem inspeciona um terreno arrasado após a tempestade. Sim, havia cicatrizes naquelas paredes. Sim, havia ecos de gritos, de choros, de promessas quebradas, mas também havia luz entrando pelas janelas, ar fresco circulando pelos corredores e, acima de tudo, havia espaço. Espaço para mim, para meus sonhos esquecidos, para uma vida que, embora tardia, ainda podia ser digna, tranquila e livre de correntes invisíveis. Uma vida para mim e só para mim. Naquela noite, preparei um jantar simples, coloquei música baixinha e me sentei para comer devagar, saboreando cada bocado como quem celebra um ritual de renascimento. Pensei em meu esposo, em tudo o que construímos juntos e senti que, de alguma forma, eu o estava honrando ao defender o que tanto nos custou conquistar. Não sabia o que me esperava no futuro. Talvez mais solidão, talvez mais desafios. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não sentia medo, sentia paz. E essa paz, essa conquista silenciosa, era a minha verdadeira vitória. Enquanto apagava a luz da sala, jurei que jamais voltaria a deixar que ninguém pisoteasse minha dignidade, nem mesmo em nome do amor. Às vezes, a verdadeira felicidade não é recuperar o perdido, mas encontrar a força para começar de novo. Com o passar dos dias, a casa foi sarando junto comigo. As flores do jardim voltaram a se abrir. Os pássaros regressaram a cantar nas manhãs. E o ar, dentro dos quartos, já não cheirava a ressentimento. Eu também comecei a florescer, lenta, mas firmemente. Inscrevi-me em um curso de culinária para idosos na Casa de Cultura do bairro. Algo que sempre quis fazer, mas que nunca encontrava um momento adequado. Pela primeira vez em muitos anos, tinha tempo, energia e liberdade para pensar em mim mesma sem sentir culpa. Alguns vizinhos, sabendo do ocorrido, se aproximaram com palavras de apoio, com convites para tomar um café, com gestos de carinho que me lembraram que eu não estava tão sozinha quanto pensava. Aprendi a desfrutar da minha própria companhia, a caminhar sem pressa pelas ruas, a olhar os entardeceres sem a sombra constante da preocupação sobre meus ombros. Aprendi que nunca é tarde para se reconstruir, para escolher a paz acima do sacrifício cego, para amar-se sem condições. Aprendi que uma mulher como eu, mesmo aos 73 anos, pode renascer de suas próprias cinzas. Às vezes penso em Marcelo, onde ele estará, se algum dia encontrará seu caminho. Não o odeio, não lhe desejo mal, mas também sei que não posso mais carregar seu destino. Cada um tem seu próprio caminho a percorrer, suas próprias batalhas a travar.
E eu, depois de tantos anos de guerras silenciosas, escolhi finalmente a paz como minha bandeira. Escolhi viver o que me resta de vida sendo dona da minha alma, da minha casa, do meu tempo. Escolhi, finalmente, ser livre. E essa escolha, embora solitária às vezes, é a mais corajosa que já fiz. Hoje, enquanto escrevo estas palavras sentada na varanda, com uma xícara de café quente nas mãos e o sol acariciando meu rosto, sorrio. Não porque tudo tenha sido fácil, nem porque tudo tenha saído perfeito. Sorrio porque depois de uma vida inteira de sacrifícios, entendi que também merecia viver para mim. E isso, por si só, já é uma forma de felicidade que ninguém poderá me tirar jamais. E chegamos ao fim de mais uma história da vida com Vozes de Maria. O que essa história fez você sentir? E se fosse com você, o que teria feito? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você realmente quiser me apoiar, pode me enviar um super thanks. Esses gestos me ajudam muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Na tela, você vai encontrar mais 2 histórias sinceras e profundas, que tocam o coração e nos ensinam lições valiosas sobre a vida. São histórias que emocionam, ensinam e fazem refletir. Obrigado por existir e por estar aqui comigo. Te espero na próxima história de vida aqui no Vozes de Maria.